Bom, nós já vimos diversas vezes que temos aqui algumas configurações gráficas para a vista, como por exemplo a questão do nível de detalhe, se eu quero médio, alto ou baixo, no estilo visual, também podemos escolher entre sombreamento, entre outros, e temos aqui outras opções também. Porém, há um comando que consegue fazer toda essa configuração de uma única vez, e por fim ainda posso salvar essa configuração como um modelo a ser aplicado em outras vistas. Esta opção tanto pode ser acionada pelo botão de estilo visual, opções de estilo gráfico, ou ainda lá em vista, dentro da aba gráfico, clicando nessa setinha na diagonal, que é a mesma opção, opções de exibição de gráfico, ou ainda GD. Essa opção traz aqui nessa janela essas mesmas opções que estão aqui embaixo. Então eu tenho o meu modelo de exibição, que é o estilo visual, onde está neste momento linhas ocultas, que é este aqui. Ó. Então note que quando eu vou trocar, por exemplo, para realista, ao aplicar, ele mudou aqui e consequentemente muda aqui também o botão. Então vamos lá, vamos ver todos aqui. Nós temos o estilo visual, aqui além da escolha do estilo em si, eu ainda posso pedir para ligar ou desligar as arestas, portanto ele desaparece com todas as linhas de contorno do meu modelo, e ainda posso pedir para suavizar as linhas com suavização de serrilhado, então ele tira um pouquinho desses pontos serrilhados que aparecem em curva. Aplicar e nota que ficou bem mais suave aqui, ó, nessas linhas de curva. Olha, eu vou desligar e perceba aqui como é que fica todo serrilhado. Ok, novamente ligado. Depois temos a opção de sombras, onde eu posso ligar e desligar dois tipos de sombra. Sombras projetadas, mas aí eu tenho que ter um foco de luz para poder ver uma sombra projetada, o que dentro de um ambiente de interior normalmente não acontece, mas vamos fazer o teste aqui. Eu vou aplicar e nota que não mudou muita coisa, o que fez foi só deixar o ambiente mais escuro, porque ele está todo coberto, então é normal que ele fique assim. Mas se eu tivesse meu sol incidindo por este lado esquerdo, como eu tenho aqui uma parede de vidro, provavelmente eu veria então sombras projetadas aqui. Eu vou deixar essa opção ligada e a gente vai fazer uma alteração no horário do dia, depois para ver o efeito final. Mostrar sombras ambiente, essa opção também é bem interessante, ele faz um rebatimento de luz dentro do ambiente e assim eu consigo ver cantos mais escuros do que superfícies, é outra opção. Temos ainda linhas de esboço, esta opção ela não pode ser ativada no modo realista, então eu teria que desligar aqui a forma realista, eu vou deixar por exemplo como linhas ocultas, vou aplicar. Nota que ele voltou para linhas ocultas, tirou todos os materiais e agora eu já posso ativar a opção de esboços. Ativando o comando, eu ainda posso controlar aqui esta opção de tremulação e extensão das linhas. É como se eu estivesse fazendo um desenho à mão. Então se eu aumento um pouquinho a tremulação, ele começa a ficar não tão certinho, começa a ficar um desenho um pouco mais, deixa eu aplicar aqui, ó, fica um pouco mais tipo rabisco. Tá vendo aqui, por exemplo, nas arestas da escada? Eu vou diminuir novamente, aplicar, então já ficou mais suave um pouquinho. Né? Aqui ele faz até uma falha, enfim, é como se você estivesse fazendo o desenho à mão. E a extensão é o quanto ele vai ultrapassar os pontos de encontro. Em 0 significa que os vértices vão ficar unidos. Se eu aumentar aqui um pouquinho, aplico, nota que os vértices já começam a ficar um transpassezinho de linhas. Aqui, por exemplo, aqui nessas junções, eu vou exagerar para a gente poder ver com mais clareza. Então nota o quanto isso aqui ultrapassou, nas janelas aqui também o quanto ultrapassou, aqui nas escadas, aqui. Então essas aqui são opções de linhas de esboço, é como se fosse um desenho feito à mão livre. Eu vou desligar e vou voltar ele para realista. Essa outra opção, simulação de profundidade, é para quando eu trabalho com imagens de renderização. Então aqui eu também não vou conseguir visualizar nada neste momento. Tenho ainda a iluminação, esse aqui já é interessante. Neste momento eu estou com uma cena que é uma cena interior, onde eu posso configurar entre sol apenas, sol e luzes artificiais, ou ainda somente luzes artificiais.
Como eu não tenho luzes artificiais, eu vou deixar apenas como sol. Aplico. Não fez grandes diferenças porque depende muito aqui da configuração do sol em si. Então primeiro eu posso aumentar a intensidade do sol. Aplico. Agora já fez uma leve diferença. Não estou vendo muita diferença por causa da posição do sol. Provavelmente ele deve estar atrás da minha câmera. Então vou mudar a primeira configuração do sol aqui. Em configuração do sol, eu posso então ter aqui a minha configuração de acordo com a minha posição geográfica e outros dados que veremos no nosso próximo módulo. Então não se preocupe com isso aqui agora. Eu vou apenas fazer um giro aqui, deixa eu ver, no estático. Ele está como Brasília. Eu vou deixar essa aplicação mesmo. Nota que ele ficou escuro aqui. Eu vou só fazer uma alteração de hora do dia. Vou colocar, por exemplo, às 15 horas. Já ficou mais claro. Posso experimentar, por exemplo, um horário matinal, 9 horas da manhã. Olha, já ficou bem mais legal. Então eu vou deixar assim, com localização de Brasília, a data de hoje e a hora matinal. Ok. Perceba que agora já tenho aquelas sombras projetadas. Eu vou desligar elas aqui para você ver a diferença. Sombra projetada. Vou aplicar. Ok, não vejo nada. Sombra projetada, aplicado. E agora já consigo ver a projeção da incidência solar sobre os objetos. Tenho ainda o controle da luz ambiente. Se eu quero um pouco mais forte, então ele vai clarear essas áreas sombreadas. E tenho ainda a força da sombra, que eu posso suavizar um pouquinho também e deixá-la um pouco mais suave. Posso diminuir. Agora a gente já consegue ver a diferença grande da incidência solar, certo? E assim você pode então fazer as configurações aí do seu ambiente da maneira que achar necessária. Tenho ainda a exposição fotográfica, que é onde eu consigo fazer alguns ajustes quanto à exposição da câmera, a abertura de exposição, que ele tem ainda aqui a opção automático, fica um pouco mais clara, ou posso controlar manualmente. Quanto mais valor coloco, mais escuro fica o meu ambiente. 14, posso então estar buscando aqui um 15 alguma coisa, e posso ir controlando. Tenho ainda a opção de correção de cor da imagem, onde eu posso aumentar, por exemplo, a saturação, ou seja, a intensidade das cores. Então nota que as cores vão ficar mais fortes. Eu posso trabalhar ainda a questão das sombras, mais claras ou mais escuras. Posso deixar a sombra então mais escura, vai ficar mais pesada aqui, ó. Posso aumentar os realces, deixar os realces mais brilhantes. Então, aonde está batendo mais luz vai ficar ainda mais forte. E pontos brancos, que a gente pode trabalhar com temperaturas mais quentes ou mais azuladas. Então, a imagem num todo fica mais amarelada, ok? Cores mais quentes, ou mais azulado quando coloco para o refrigerador, fica mais azulado. Então são algumas opções que a gente tem para estar controlando correção de cor. Eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar isso daqui, não. Só quando estou trabalhando com renderização é que de fato uso aqui essas opções de exposição fotográfica. Para imagem assim de apresentação, não gosto muito de usar não. Vou aplicar, voltar aqui ao normal, desliguei as opções. E a última opção é a opção de plano de fundo. Essa opção traz algumas coisas interessantes também. Como por exemplo, ó, eu posso trabalhar o céu. Então aí o céu me traz aqui a cor do chão. Posso escolher uma cor para o solo. Vou aplicar. Nota que as minhas cores aqui da janela já mudaram. Então nós temos um céu que vai de um degradê até chegar à cor do solo. Tenho ainda o próprio gradiente, onde eu trabalho com cor de solo, cor de horizonte e cor do céu. É um pouquinho diferente, né? Eu posso colocar uma outra cor, se eu quiser colocar um azul mais escuro, então já vai dar uma entonação mais diferenciada. Posso colocar um pôr do sol aqui, tipo um laranja. Deixa eu ver como é que ficaria aqui com laranja. Então já fica assim meio que pôr do sol. É mentiroso, porque na verdade meu sol está do lado esquerdo aqui. Então tome cuidado também com esse gradiente, tá? Não faça assim coisas deliberadas não. O céu aqui, neste trabalho, nesta opção, a gente não consegue trabalhar o tipo de céu. Mas quando é para renderização, você ainda pode escolher a quantidade de nuvem.
Então também não precisa se preocupar com isso, isso aqui é apenas uma representação de vista. E por último, a gente pode ainda inserir uma imagem. Então aqui eu poderia clicar e buscar dentro dos meus documentos aqui do computador uma imagem para ser colocada aqui como plano de fundo, para aparecer por trás dessas janelas. Eu vou buscar aqui uma imagem. Aqui dentro dos nossos arquivos eu deixei uma imagem já preparada para você, Landscape. Eu vou abri-la e ele vai inserir a imagem aqui, ó, dentro do meu ambiente de trabalho. Neste momento ele está em esticar, então o que ele vai fazer? Ele vai esticar a imagem para caber dentro dessa área da fotografia. Isso pode não ser interessante. Se, por exemplo, este momento, como eu estou aqui, essa proporção aqui da janela, vai mostrar mais ou menos esse canto. E essas outras aqui, mais ou menos essa região. Ficando apenas a porta mostrando parte do edificado mesmo. Vou experimentar assim e ver o que acontece. Mas a gente pode também trabalhar com dimensionamentos aqui, ó, entre tamanho original, largura e altura, ou mesmo um deslocamento, trazendo a imagem mais para baixo ou mais para cima, mais para a esquerda ou mais para a direita. Ok, vou confirmar e vou pedir para aplicar. Nota que já fez ali uma pequena alteração. Eu vou fazer um leve deslocamento dela para cima. Vamos ver o que acontece. Personalizar aqui, ó, altura. Eu vou pedir para subir. Nossa imagem tem 175 milímetros. Eu vou pedir para ela subir 25 milímetros de altura. Ok, aplico e já fez ali um pequeno deslocamento. Não ficou muito interessante por causa da perspectiva. Note que meus edifícios estão todos verticais, mas a minha câmera ela está numa perspectiva com ponto de fuga zenital. Então não ficou muito legal não. Vou voltar ela para o anterior mesmo e deixar como estava. Então deixa aqui em 0, vou colocar apenas 5 milímetros, um pouco mais baixo. Talvez, né, aparecendo só aqui a pontinha do prédio aqui em alguns dados. Eu acho que assim já está mais interessante.